Olá, estamos de volta. Nós paramos falando da questão negra. Então, veja bem, ó. Vamos começar a analisar a questão negra em Pernambuco. Em primeiríssimo lugar, eu disse em aulas passadas e vou repetir. Veja, existe uma pergunta que é muito normal isso aí. A pergunta é uma pergunta simples, porém é uma pergunta de uma profundidade muito grande. Então, você chega e pergunta: no processo de colonização do Brasil, a mão de obra básica foi a mão de obra do negro africano. Mas a pergunta é esta: por que o negro e não o índio? Isso eu já falei na aula passada, em aulas passadas, quando eu dizia: olha, o aluno nunca, jamais, em tempo algum, deve esquecer que a mão de obra negra, ela é utilizada no Brasil por uma questão muito simples: é comércio. Comércio. O negro entra no Brasil como mercadoria. O tráfico negreiro, ok? Era extremamente lucrativo. Tem que entender isto. Se você entender por aí você vai começar a entender a questão negra. Então a resposta é justamente esta, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: muitas vezes o aluno, rapaz, ingenuamente, a gente tem que esclarecer isso para o aluno não cair nas chamadas pegadinhas da banca examinadora. Dizer que usou-se o negro e não o índio, porque o índio é preguiçoso, você está esquecendo da realidade do índio. O índio vivia aqui, a Idade da Pedra ainda, certo? Vivia um sistema comunal, onde você observa que não existia propriedade privada, a sociedade tinha um caráter comunal. E o mais interessante, o índio não praticava agricultura. A pouca agricultura que o índio praticava, tá certo? Era aquela colheita de milho, de mandioca, desses pequenos tubérculos, batatas, inhame, e sai por aí fora mandioca. Mas a empresa açucareira exigia, na realidade, uma mão de obra muito propícia para a prática da agricultura. E o índio, na realidade, não vai submeter-se. Inicialmente, o índio teve um contato até muito bom, até amigável com os portugueses, né, na extração do pau-brasil, né? Mas quando tem início o processo de colonização, que o europeu procura escravizar o índio, aí não vai dar certo. O índio vai chocar-se com o colonizador, tá certo? Entrando inclusive em luta armada com o colonizador, fugindo para o interior e vai por aí fora. Então, hoje a gente analisa: não, usou-se o negro e não o índio porque o índio era preguiçoso, não tem nada a ver. A gente tem que entender a realidade do índio. Ainda há quem diga que usou-se o negro e não o índio, porque o negro era mais forte, mais resistente e tal, e aí você está dizendo que o índio é sub-raça, e não existe isso. Não existe essa questão da estrutura física potente e tal, o negro e tal, o índio não. Não é nada disso. Um outro erro que a gente comete é dizer que usou-se o negro e não o índio porque o índio resistiu. O índio lutou bravamente, pegou arco, flecha, tacape e tal. Quando você faz esse tipo de colocação, você comete um erro, porque você está dizendo que o negro aceitou a escravidão. É um erro absurdo dizer que usou-se o negro e não o índio porque o índio resistiu. Ora, você está dizendo assim que o negro não resistiu. Não é isto? E o negro, na verdade, a gente vai observar aqui, quando eu estiver falando dos quilombos, entre ele e o quilombo dos Palmares, a gente começa a observar que o negro resistiu, o negro lutou. Na realidade, o negro não se escravizou, ele foi escravizado. Tem que entender isso. Então, a gente consegue perceber, sim, tem mais, tem uma outra coisa. A gente observa que alguns alunos, né, colocam até, inclusive a sociedade de um modo geral, chega ao ponto de colocar que usou-se o negro e não o índio porque os padres jesuítas proibiam o escravismo do índio, catequizavam o índio, né? Na realidade, a posição da igreja aqui na América, ela é muito discutida. Se você analisar, eu dizia para vocês, se você observar o Tratado de Tordesilhas, na parte leste do Tratado de Tordesilhas, que seria o Brasil, tá certo?
a igreja proibiu o escravismo do índio, tudo bem, partiu para um processo de catequese e vai por aí afora. Já na parte oeste, que é justamente aquela parte que cobre a Espanha, e aí entra as civilizações pré-colombianas, os astecas, os maias, os incas. E aí eu pergunto, a igreja, quer queira, quer não, ela foi conivente com o escravismo, não é? De uma certa forma, a igreja foi conivente, ela permitiu o escravismo desde que o colonizador espanhol cristianizasse o índio e tal, pá, né? Então, a igreja foi muito contraditória aí. Então, se tratando do Brasil, ela na realidade foi contrária ao escravismo do índio, porque a gente tem que entender que era interesse da burguesia comercial lusitana e do próprio Estado metropolitano lusitano, né? O comércio de negros dava um lucro muito grande para o Estado através da cobrança de impostos. O erário real vivia da cobrança de impostos. Então a gente tem que entender isto. Usou-se o negro e não o índio, tem que partir daí, para poder entender a questão negra. Usou-se o negro e não o índio, porque o negro era um comércio extremamente lucrativo. Rapaz, o comércio de negros era tão lucrativo, mas tão lucrativo, que a gente começa a observar o seguinte. Esses negros, eles eram transportados da África para cá, certo? Nos chamados navios negreiros. Aí você vai chegar para mim e vai dizer, Novaes, e se cair tumbeiro? Tá correto. A expressão navio tumbeiro vem de tumba, certo? Sepultura. É justamente por isso. Tumba, sepultura. É porque no transporte, na viagem, cerca de 50% da carga morria. 50% dessa carga, 50% desses negros que eram transportados, tá certo, em porões de navio, feitos sardinhas, né, encaixados ali embaixo e tal, pá, né, e 50% dessa carga morria. Aí vejam, mas mesmo com esse índice alto, 50%, o comércio era tão lucrativo, mas tão lucrativo, tá certo, que mantinha-se esse comércio. Então, crianças, vejam bem, olha, tem que botar na cabeça justamente isso. O comércio do negro era um comércio extremamente lucrativo. E aí a gente vai começar a entrar em detalhes. Veja, o primeiro detalhe, deixa eu fazer aqui na telinha uma coisinha para vocês verem, bem interessante. Veja, vamos fazer de contas que nós temos aqui na nossa telinha, tá certo, a América, ok? América, deixa eu botar aqui o Tratadinho de Tordesilhas, muito bem. Do lado de cá, vamos fazer de contas que nós estamos vendo aqui a África, ok? A África, muito bem, vejam. Desculpa. Aqui, vamos botar aqui Madagascar e tal, Cuba, muito bem. África, vejam. Em primeiríssimo lugar, é importante que o aluno comece a entender isso aqui, olha, vejam. Vamos dizer que você tem Portugal. A expansão marítima portuguesa, todo mundo sabe que ela deu-se assim, ó, contornando a África. Esse contorno sobre o continente africano, esse contorno que começa nessas costas oestes da África, nós chamamos de périplo africano. Périplo, tá certo? Aí o aluno vai ter que entender o seguinte. Dois detalhes. Primeiro detalhe, nesse contorno, Portugal vai descobrir aqueles arquipélagos, né? A Ilha da Madeira, Açores, Canárias, vem descobrindo essas ilhas. E o interessante aí é que Portugal vai deparar-se justamente com negros aqui nessa região da África, tá certo? E vai utilizá-lo nessas ilhas, na colonização dessas ilhas, ok? E é interessante que a gente note, na colonização dessas pequenas ilhas, né? Portugal vai colonizá-las com cana-de-açúcar, né? Inclusive vai utilizar negros, né, aqui nas lavouras, ao sul de Portugal também, o negro vai ser utilizado ali. Porque às vezes o examinador pode até colocar assim, ó, os negros já eram usados ao sul de Portugal, nas lavouras, e eram. Desde o processo da expansão marítima portuguesa que eles vão usar negro, tanto nessas ilhas como ao sul de Portugal. Agora, vamos observar aqui ainda na telinha. Vou fazer de contas aqui, que você está vendo aqui o Atlântico. É fácil de entender. Aqui você tem a parte da África, que é a parte litorânea
banhada aí desculpa, Atlântico não, me perdoe, mar Mediterrâneo. Então, deixa eu botar aqui para não ficar dúvida, Mediterrâneo, ok? O mar Mediterrâneo aqui, o Atlântico está aqui, foi um erro meu, me perdoe aí, desculpa. Agora, olha, vamos fazer de contas que, afastando-se do litoral, você tem aqui o Saara, não é isso mesmo? Você tem o deserto. E o interessante agora, nessa região subsaariana, certo? Essa área aqui é a área sudanesa. É a área sudanesa. Você vai dizer, peraí, Novaes, Sudão é um paísinho aqui, bem próximo ao chifre da África. Eu sei disso. Mas toda essa área aqui é chamada região sudanesa, que vai do Atlântico até mais ou menos aqui o Golfo Pérsico, certo? Aí você diz, sim, por que tu está falando dessa região sudanesa? É porque aí existe uma expressão árabe, a expressão é árabe, é chamada de Sudan al-Bin Laden. É uma expressão rara de se ver. Mas essa expressão Sudan al-Bin Laden significa terra de negros. Terra de negros. Sudan al-Bin Laden. Então, é justamente essa região aqui que é a terra de negros. E os árabes, quando tiveram contato com esses negros aí, com essas tribos africanas aí, eles estimularam entre os negros a briga, a luta entre as tribos africanas para que essas tribos vencidas, tá certo, fossem vendidas e comercializadas como escravos. Isso, ó, desde a expansão árabe, tá vendo? Desde a expansão árabe sobre a África. Quando Portugal parte no seu processo de expansão marítima, aí então vai deparar-se justamente com essa região Sudan al-Bin Laden, que é terra de negros. Aí, resultado, veja, Portugal vai começar inicialmente caçando negros aqui, vendendo nessas ilhas e usando também esses negros, usando os negros aqui ao sul de Portugal. Crianças, por favor, vejam. Portugal consegue contornar a África até atingir a Índia. Então, quando você começa a observar essa expansão marítima portuguesa, a gente chega ao ponto de dizer, ó, o comércio português afro-asiático era um comércio lucrativo. Ora, na Ásia você tem a Índia, o grande empório das especiarias. E aí vem a grande questão. E na África, o que é que Portugal tem? Portugal tem uma mercadoria interessante. Essa mercadoria, tá certo, seria notadamente negros. Notadamente negros. Aí você diz, espera aí, Novaes, eu estou querendo entender, mas, por favor, me coloca direitinho no tempo e no espaço aí para a gente começar a esclarecer todas as dúvidas. Muito bem, a expansão marítima portuguesa contornando a África leva Portugal a ter produtos aí, pequena quantidade de metal precioso, algum marfim lá pro lado do sul da África, naquela região da Serrana, do sul da África, mas o grande produto português na África vai ser justamente negro. Então, por favor, tem que começar a ver que desde a expansão marítima, veja aqui o que é que eu vou fazer, ó, século XV, expansão marítima, tá certo? 1415, Portugal conquista Ceuta, norte da África. 1416, 17, 18, 19, vai conquistando essas ilhas. E essas ilhas, tá certo? E o contato de Portugal na África vai levar Portugal, tá certo? A capturar, a caçar, a apresar negros, certo? Levando em conta a superioridade bélica de Portugal, que já usava pólvora como arma de combate, enquanto que os negros, na realidade, estão aí com paus e pedras e tacapes também, tá certo? Então, levando em conta essa superioridade bélica portuguesa, vai caçar negros aqui na África e vai vender. Bom, o que é que eu quero que entendam? Que desde o início do 15, existe um grupo mercantil que vai viver do comércio de negros, desde o início do 15. Quando Portugal resolve colonizar o Brasil, resolve colonizar suas terras na América, vai colonizar com a empresa açucareira,
Aqui no Brasil ele vai implantar uma macroempresa. E aí, então, a gente vai ter que entender que esse comércio de negros, que já era realizado desde o início do 15, ele será ampliado. Será muito ampliado. Então, isso aqui eu já falei para vocês em aulas passadas. Mas é justamente para a gente começar pela base. Entender a questão negra. Então, por favor, vejam bem, ó. Os negros, eles vêm para cá, tá certo? Como mercadoria, é isso que o aluno tem que entender. Levando-se em conta que desde o início do 15 já existia um grupo mercantil que vivia do comércio de negros, e quando Portugal resolve colonizar o Brasil, tá certo? No início do 16, ora, aí você tem quase um século em que já existia um grupo mercantil que vivia desse comércio de negros. Ora, então é por aí que o aluno tem que começar a prestar bastante atenção. O negro entra no Brasil como mercadoria. Eu cheguei até a dizer a vocês que o senhor de engenho, aqui, quando o senhor de engenho, quando ele referia-se a negros, ele dizia: comprei tantas peças, 30, 40, 50 peças para o engenho. Então, o negro tem que botar na cabeça, ele entra como mercadoria. Fui claro aí? Então, por favor, começa por aí. Agora, vamos começar a analisar pequenos detalhes. Deixa eu apagar esse dado aqui e fazer um outro pequeno dado. Olha, vamos voltar aqui e fazer aquele mapinha. Vejam, vamos fazer de contas que nós temos mais uma vez aqui a África. Observem bem, África, certo? Ora, você tem aqui, certo? A ilha de São Tomé, por exemplo, o Porto da Mina também aqui. E aqui você vai ter uma coisa chamada Angola. Aqui você vai ter Angola. Veja, Angola. Vamos fazer de contas que do lado de cá você tem Moçambique. Vamos botar aqui o sul da África, tá certo? Bom, Angola, ok, Angola. E do lado de cá, vamos dizer que você tem Moçambique. Moçambique, ok? Pronto. Dessas duas regiões, você tem negros vindos para o Brasil. Então vamos botar aqui o Brasil, que aí agora vai ficar bem fácil. Do jeito que o cara preparar a prova, você vai matar. Ora, se eu tenho aqui o Nordeste açucareiro, ok? Pergunto a vós, vocês. O Brasil era o maior produtor mundial de açúcar. Isso até final do 17. Mas aí eu pergunto, quem eram os dois maiores produtores mundiais de açúcar? Ora, você tem Bahia e você tem Pernambuco. Então, os dois maiores produtores mundiais de açúcar seriam Bahia e Pernambuco. O que nos interessa é saber os negros que vieram para o Brasil. Ora, para Pernambuco é o que nos interessa mais. Mas vamos fazer de contas que você vai ter negros vindos de Angola, negros vindos de Moçambique, certo? Esses da ilha de Madagascar também aqui. Esses negros que saem da ilha de Madagascar, que saem de Moçambique, vêm notadamente para Pernambuco. Então, quando eu falo de negros em Pernambuco, eu quero que você entenda. Angoleses, eles vêm para Pernambuco, Angola e Moçambique. Aí você pergunta, sim, mas existia um outro tipo de negro. Bom, vamos analisar. Vejam, esses negros de Angola e Moçambique, nós vamos chamá-los de bantus. Os bantus. Os bantus eram negros de uma estatura mediana, certo? Os negros dinâmicos, os negros extremamente ágeis, tá certo? Esses são os bantus, estatura mediana, ágeis, dinâmicos e tal. Muito bem. E já existia um outro tipo de negro, veja bem, esses aqui seriam os negros que saíram de Angola, certo? Angola e de Moçambique, certo? Ok. Existia um outro tipo de negro, que são os negros chamados sudaneses. Os negros sudaneses. Olha, eu estou dando detalhe, porque de repente aparece um detalhe desse na prova, que quais os tipos de negros que vinham aqui para o Nordeste? Fundamentalmente, bantus e sudaneses. Os negros sudaneses eram negros de estatura bem elevada, eram negros altos,
Agora era aquele negro mais tranquilo, não tinha aquela dinâmica, não eram aqueles negros. Se fosse hoje, chamaria até de os bantos que vêm aqui para Pernambuco, chamaríamos negros de negros estressados. E os sudaneses que vão para a Bahia, é aí onde eu quero chegar. Os sudaneses, na sua grande maioria, eles vão para a Bahia, certo? Bantos e sudaneses. Então vejam bem, bantos vão povoar mais aqui Pernambuco e os sudaneses vão povoar mais a Bahia. Esses negros sudaneses, vejam a região. Olha a região que eu falei aqui, Sudã, Al-Bilad, terra de negros. Veja bem, esses chamados negros sudaneses, o contato que eles tiveram com árabes foi muito forte. Aí você vai dizer, peraí, Novaes, por que tu tá falando de árabes e de negros? Veja, eu estou falando de árabes e negros para que o aluno comece a entender o seguinte. O senhor de engenho, a aristocracia rural açucareira aqui, quando ela comprava negros, tá certo, de regiões diferentes. Aí você vai dizer, como é que eles sabiam? É porque os mercadores diziam que eram de regiões diferentes. E realmente eram, você observava pela estatura, por isso, por aquilo outro. Tá certo? Até pelo dialeto, que às vezes um sem querer falava com o outro assim, nos leilões que aconteciam. Então, vejam bem, você observa pela estatura que eles vinham de regiões diferentes. Então, a aristocracia rural, quando comprava negros, procurava comprar negros de dialetos diferentes, de regiões diferentes. Mas por que isto? Era uma forma de evitar, tá certo, a comunicação entre os negros. Era uma forma de evitar o que a gente possa chamar de organização social. Porque através da comunicação você consegue uma organização social. E essa organização social poderia transformar-se numa organização de luta, uma organização de resistência. Então vejam, é por isso mesmo que a aristocracia rural procurava comprar negros de dialetos e de regiões diferentes da África. Acontece um detalhe, foi por isso que eu disse, ó, falar de árabes aqui é importante. Muitos negros que vieram para o Nordeste brasileiro, veja bem, eles eram negros islamizados. Aí você vai perguntar, peraí, como é que seria negros islamizados? Seriam aqueles negros que tiveram contato com os árabes, certo? Negros que tiveram contato com os árabes, ok? E que tornaram-se islâmicos. Aí você diz, certo, tudo bem, tornaram-se muçulmanos, islâmicos, ótimo. E daí? E daí que eles se comunicavam não no dialeto original da sua tribo, mas eles se comunicavam, na realidade, em árabe. Estou dizendo isso porque se a banca examinadora colocar numa prova que negros se comunicavam em árabe, chegavam ao ponto de escrever em árabe. Isso é corretíssimo. São notadamente os negros sudaneses, ok? São notadamente os sudaneses. Você diz, Nova, mas aqui no caso para Pernambuco não nos interessa não, não tem interesse. Tem. Tem porque quando a gente coloca assim, ó, sudaneses foram para a Bahia, é na grande maioria. Isso não quer dizer que sudaneses também não ficaram aqui em Pernambuco. Até porque você não pode esquecer que Pernambuco não é essa pequena faixa que nós temos aí, essa pequena faixa territorial. Não, Pernambuco, eu já disse a vocês, ia até o Rio São Francisco. Esses eram os limites de Pernambuco, né? Indo dali do canal de Santa Cruz, que era o chamado Rio Igaraçu, que a coroa vai chamar de Santa Cruz, ok? Até o São Francisco, né? Inclusive as ilhas do São Francisco, a margem do lado direito, que hoje seria Sergipe, né? Então, vejam, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, dizer que os negros foram para a Bahia, os sudaneses, não, alguns ficaram aqui também em Pernambuco. Agora, a grande maioria de sudaneses vai para a Bahia, realmente. É aquele negro alto, certo? Estatura bonito, mas era aquele negro tranquilo. Aquele negro que se fosse hoje, eu diria para você, o senhor estaria espancando ele, pá, pá, lapada, e ele, ai, peraí, calma, eu vou, rapaz, tem calma, deixa de estresse. É aquele negro mais tranquilo, aquele negro vaidoso, que ele parava, ficava se olhando nos rios, olhava a cabeleira dele e tal, pá. Esses eram os sudaneses,
Agora, que queira que não, independentemente desses detalhes, dessas características, eles foram também tão explorados, tanto quanto os bantos, ok? Então, por favor, vejam, se cair numa prova que os negros se comunicavam em árabe, isso aí é correto, tranquilo. São os chamados negros islamizados. No caso dessa questão da Bahia, a gente tem um movimento lá na Bahia que é o movimento dos malês. Para você ver como esses negros se comunicavam em árabe. Né? São os negros malês, professores. Malê é professor, tá certo? Então, na Bahia, você vai ter o movimento dos malês. Então, vejam, são os negros que se comunicavam em árabe e conseguiram se organizar, de um modo geral. Ok? Então, vejam, esses negros vêm aqui para Pernambuco. É importante que a gente comece a observar um detalhe, certo? Vejam, o que interessava para o senhor de engenho, o que interessava para a aristocracia rural, era o braço forte do negro. Para trabalhar nos campos, para trabalhar nas moendas, na produção açucareira. Era o que interessava para a aristocracia rural. O braço forte do negro. Muito bem. Porém, a gente não pode esquecer que as negras também eram comercializadas aqui. Só que com um detalhe, veja, quando os negros eram oferecidos em leilões, quando chegavam os navios carregados aqui, nós tínhamos três grandes portos, né, para a desova dos negros. Um era o Porto de Recife, o outro era a Bahia, Salvador, né, e o outro era o Rio de Janeiro. Eram os três grandes portos de desova de negros aqui. Mas aqui em Pernambuco, quando o navio chegava aí no Porto do Recife, né, os feitores, né, que era o que você... O feitor é aquela figura que você pode chamar de o capataz da fazenda, né? Ele ia até o cais do porto, juntamente com o senhor de engenho, e aqueles leilões eram realizados, tá certo? Nos armazéns por ali, e comprava-se o negro. Observava-se o cabelo, os pés, os dentes, os olhos, a robustez do negro, para se ter noção, tá certo, da idade dele, para se ter noção, tá certo, da utilidade dele no campo, na produção açucareira. Em relação às negras, né, é importante que a gente comece a entender o seguinte: o comércio de negra era um comércio extremamente absurdo. Não olhava-se apenas os dentes, os olhos, a pele, o cabelo, os pés, não. Olhava-se a vagina da negra, olhava-se os seios, apalpava-se os seios, a vagina, mexia-se no ânus da negra. O comércio de negras era mais detalhado. Olhavam os olhos, os dentes e tal. Por quê? Por uma coisa muito simples, a negra ia para dentro da casa grande. Certo? Indo para dentro da casa grande, a gente tem que entender que a negra não poderia, na visão, né, do senhor de engenho, não poderia jamais levar doenças para dentro da casa grande. Até porque, veja bem, ela ia servir de mucama para a sinhazinha e, abrindo aspas, serviria de cama para o senhor de engenho, né? Quando a gente diz servindo de cama para o senhor de engenho, é porque o senhor de engenho observava entre aquelas negras domésticas, ele analisava e escolhia aquela que ele achava mais bela, mais atraente, era chamada negra preferida, e aí então a negra era violentada na sua sexualidade. É interessante que a gente note isso, porque o que existia era uma violência muito grande sobre a negra. A negra era violentada, estuprada, por assim dizer. Ok? Olha, eu vou abrir um parênteses aqui, abrir um parênteses para dizer um detalhezinho bem simples de você entender. Houve época em que se dizia que as negras se prostituíam. E se prostituíam para ter uma vida amena dentro da casa grande. Não é isto. A negra não se prostituía. Na verdade, a negra era violentada, ela era estuprada, tá certo? Inclusive, a violência sobre a negra era tamanha que os jovens, os adolescentes, os filhos dos senhores de engenho, aquela aristocracia adolescente, tá certo? Eles enveredavam numa vida sexual, tirando facilmente a virgindade das negras, explorando as negras. Então, a questão era muito, mas muita violência mesmo. Então não tem essa história de dizer que a negra se prostituía ou coisa parecida. Muito pelo contrário, a negra era violentada, ela era estuprada.
Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta já já para concluir essa questão dos negros aqui em Pernambuco, ok? Voltamos já.